1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 até o versículo 10. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. 1 Timóteo 4, de 6 a 10. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Até aqui, até o versículo 10, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há um defeito, vamos assim dizer, que de certa forma nos caracteriza nesta vida. E quando eu falo nos caracteriza nesta vida, eu me refiro a todos nós, mas a todos nós mesmos, que somos homens, que somos mulheres em si, ou enfim, que nós somos seres humanos. E qual é, vamos assim dizer, esse defeito, qual é, vamos assim dizer, essa falha que marca a nossa existência aqui nessa vida? Meus irmãos, meus amigos, muitas vezes, nós sabemos, nós temos ciência daquilo que é certo, porém, muitas vezes também a gente não consegue colocar em prática, vivenciar aquilo que a gente sabe ser certo, aquilo que a gente sabe ser verdade. Em outras palavras, nós podemos dizer que nós somos peritos, sim, peritos em conhecer o nosso dever, contudo, muitas vezes deixamos muito a desejar na prática desse dever. Quer ver um exemplo disso que nós estamos falando? Quer ver um exemplo disso, dessa afirmação que nós estamos a fazer? É o cuidado com a nossa saúde física, cuidado individual que nós devemos ter com o nosso bem-estar físico. Meus irmãos, meus amigos, nós sabemos, todos nós somos conscientes disso, dos cuidados básicos para que assim a gente possa ter uma vida saudável. Nós sabemos que devemos ter uma boa alimentação, nós sabemos que devemos ter períodos corretos em relação ao nosso descanso, nós sabemos que nós precisamos fazer exercícios físicos ao longo da nossa existência. Todavia, cá para nós, com raras exceções, nós somos tão negligentes em realizar, em fazer essas coisas. Não fato, infelizmente não é uma verdade, daí a nossa afirmação inicial. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas nós não praticamos aquilo que é certo. Desse texto que nós acabamos de ler, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até o versículo 10, vemos o cuidado, a atenção toda especial que o apóstolo Paulo tinha para com o seu filho espiritual, ou seja, Timóteo. Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele tinha consciência dos grandes desafios no ministério pastoral que Timóteo, o seu filho na fé, estava enfrentando, que Timóteo, o seu filho na fé, ainda enfrentaria ao longo do seu ministério. Por isso, ele escreve, sobretudo nesse trecho que nós acabamos de ler, verso 6 até o versículo 10, a fim de instruí-lo, a fim de aconselhá-lo, a fim de ensiná-lo nos seus deveres espirituais. Deveres esses que não só deveriam ser aprendidos, mas deveres esses que deveriam ser praticados por Timóteo, pois uma vez que isso acontecesse, Timóteo não só
beneficiaria a si mesmo, mas também, por extensão, Timóteo beneficiaria aquelas pessoas para as quais ele ensinava, nas quais ele estava ali desempenhando o seu ministério e ministério da palavra, o ministério da pregação do Evangelho. Tanto é que, se você olhar ainda nesse texto aí do capítulo 4, lá no versículo 16, o apóstolo Paulo fala justamente isso. O cuidado que Timóteo tinha, ou que deveria ter, vamos assim dizer, naquilo que Paulo estava a ensiná-lo, não só para benefício próprio, mas benefício também dos seus liderados. Vejam aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, quando Paulo fecha essa série de admoestações. Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres que Paulo havia falado anteriormente, porque fazendo assim, olhem só, salvarás tanto a ti mesmo como aos seus ou aos teus ouvintes. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, nesta oportunidade, nós iremos fechar a série de sermões que nós estamos a fazer desde o início do ano, que tem como título Metas Espirituais. E hoje, de maneira mais específica e hoje de maneira mais clara, eu queria que nós víssemos dois cuidados básicos que nós devemos ter com a nossa saúde. E quando eu falo a nossa saúde, eu não me refiro à saúde física, mas sim à nossa saúde espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa vida com o Senhor. Na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, são cuidados que, se forem ignorados, nós iremos ser penalizados, no sentido de termos que enfrentar enfermidades espirituais na nossa vida, no sentido de termos que enfrentar problemas no nosso relacionamento com Deus. Então, nós não podemos nos descuidar desses cuidados que nós iremos considerar na noite de hoje. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem na noite de hoje é cuidando da saúde espiritual. Cuidando da saúde espiritual. Diante disso, nós podemos nos perguntar, diante disso nós podemos nos indagar, mas quais são então esses cuidados básicos, mas muito básicos mesmos, que eu, você, todos nós, enquanto servos de Jesus Cristo, nós devemos ter com a nossa vida espiritual, nós devemos ter com o nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós cuidamos da nossa alma quando, em primeiro lugar, nós nos alimentamos da verdade. Nós, repito, cuidamos da nossa alma, cuidamos da nossa vida com Deus quando, em primeiro lugar, nós nos alimentamos da verdade. Vejam aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, até a parte A do versículo 7. Acompanhe, por favor, conosco. Versículo 6, todo o versículo 6, e aí até o versículo 7, somente até a parte inicial do versículo 7. Vejam aí o que nos diz a palavra do Senhor. Paulo nos ensina: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Primeira parte do versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Aqui nesse trecho, meus irmãos, meus amigos, Paulo ele mostra a Timóteo a necessidade que Timóteo deveria ter em desenvolver uma boa dieta espiritual. Em termos gerais, é esse o ensinamento que nós encontramos aqui nesse trecho. Paulo, repito, mostrando a Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso, a necessidade que ele, Timóteo, tinha de desenvolver uma boa dieta espiritual. Como acontece, meus irmãos, meus amigos, com o nosso corpo, ou seja, o nosso corpo físico,
Uma boa alimentação espiritual consiste em nos abster, em primeiro lugar, daquelas comidas, daqueles alimentos que nos são prejudiciais. Mas não só isso. Uma boa alimentação, assim como acontece no sentido físico, ela consiste em nós adotarmos um bom cardápio, um cardápio saudável. Em termos espirituais, é a mesma regra que se aplica e se aplica a cada um de nós. Assim, Timóteo, ele teria a necessidade de se alimentar com a verdade da palavra e não se deixar levar ou não se alimentar por aquilo que não trazia crescimento, por aquilo que não trazia edificação espiritual. Então, dentro desse receituário, vamos assim dizer, para uma boa alimentação, que Paulo ele instrui, que Paulo ele aconselha a Timóteo, existem esses dois aspectos que Timóteo deveria considerar. O primeiro deles, que Timóteo deveria rejeitar uma má alimentação no sentido espiritual. É por isso que Paulo ele fala, logo aí no início do versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Aqui nesse trecho, Paulo ele aconselha a Timóteo a se distanciar de tudo aquilo que não correspondia à verdade e à verdade do Evangelho. Em primeiro lugar, era um conteúdo imaginário que de certa forma caracterizava a mente de algumas idosas ali na igreja lá da cidade de Éfeso, que era a igreja que Timóteo ele pastoreava. E essas ideias imaginárias consistiam de genealogias infindas que não traziam nenhum tipo de proveito, nenhum tipo de enriquecimento espiritual. Se você, sem desmarcar aqui esse texto, o capítulo 4, voltar lá para o início da carta, lá para o capítulo 1, no versículo 4, você vai ver que essa má alimentação, que Paulo aqui instrui Timóteo, a que ele não fizesse uso dela, porque assim ele não estaria cuidando bem da sua vida espiritual, consistia justamente isso: genealogias sem fim, que não produziam, repito, nenhum tipo de enriquecimento espiritual. Olhem só, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, Paulo diz: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo ele diz: Timóteo, se afaste dessas coisas. Essas coisas são profanas, porque elas profanam a mensagem do Evangelho. São determinados ensinamentos que não encontram respaldo bíblico. São genealogias, são discussões que não correspondem à verdade. Timóteo, não se alimente dessas coisas. Mas não só isso. Essa má alimentação que Paulo aqui instrui a Timóteo, a que ele se afastasse dela, em segundo lugar, consistia, meus irmãos, meus amigos, de heresias que infelizmente estavam tentando se infiltrar lá na igreja de Éfeso, e Timóteo não poderia ser levado por esses falsos ensinamentos, ele não podia ser alimentado por essas coisas. Se você voltar aí a sua Bíblia, lá para o capítulo 4 de Timóteo, um pouco antes do texto que nós estamos a considerar, versículo de 1 até o versículo 3, você vai ver essa heresia que, repito, estava tentando se filtrar na igreja de Éfeso. Heresia essa que Paulo diz a Timóteo: não se alimente dessas coisas. Isso é uma má alimentação espiritual. Olha só em que consistia essa heresia. Vejam aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria mente. Olha só agora o conteúdo dessa heresia. Duas coisas, pelo menos duas coisas: o celibato e também uma alimentação, uma dieta legalista. Olha só, versículo 3, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por todos quantos conhecem plenamente a
verdade. Então aqui você tem um cardápio que deveria ser evitado por Timóteo. Rejeite Timóteo as fábulas, as genealogias das velhas caducas. Rejeite Timóteo as heresias que constituem em proibir o casamento, que proíbem certas ingerências, que proíbem certas ingestões de alimentos. Enfim, se afaste, Timóteo, de todas essas coisas. Contudo, meus irmãos, meus amigos, essa boa alimentação que Timóteo deveria desenvolver, a fim de que ele pudesse ser saudável espiritualmente, em primeiro lugar, consistia nessa má alimentação, mas não só isso. Em segundo lugar, dentro desse cardápio que o apóstolo Paulo instrui a Timóteo, existia, em segundo lugar, a necessidade de Timóteo consumir, de Timóteo se alimentar da verdade. Vejam aí, o versículo 6, a parte B do versículo 6. Paulo assim diz a Timóteo: alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então Paulo aqui ele instrui a Timóteo a se alimentar da verdade da palavra, a se alimentar de uma boa doutrina. De certa forma, meus irmãos, meus amigos, desde a infância, essa já era a realidade de Timóteo. A partir do trabalho de ensino de Loide, sua avó, a partir do trabalho de ensino de Eunice, sua mãe, desde a infância, Timóteo ele já tinha acesso ao bom ensino, à boa doutrina. Se você avança um pouco a sua Bíblia, aí para a segunda carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, versículo 15, você vai ver que desde a infância, Timóteo já havia sido ou estava sendo ensinado com a doutrina fiel, com a palavra da verdade. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e que, veja, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde pequeno, Timóteo foi discipulado pela sua avó, Loide, discipulado pela sua mãe, Eunice, e isso seguiu-se a sua vida. Por quê? Porque quando ele foi discipulado por Paulo, também ele foi exposto, ou a ele foi exposto, o ensinamento fiel das Escrituras Sagradas. Voltem aí, por favor, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Então, Timóteo ele teve, vamos assim dizer, esse benefício. Sempre lhe foi mostrado a verdade da palavra. Sempre lhe foi mostrado o ensino fiel das Escrituras. Ele não tinha justificativa para não ser bem alimentado espiritualmente falando. Olha só, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Paulo assim diz a Timóteo, a seu filho na fé: tu, pois, filho meu, veja, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E veja, versículo 2: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, em suma, o que deveria acontecer com Timóteo? Ele deveria permanecer nessa boa dieta. Ele deveria permanecer consumindo esse bom cardápio espiritual, repito, do ensino fiel, repito, do ensino doutrinário sadio da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Em suma, meus irmãos, em suma, meus amigos, o fato é que, seguindo aquilo que a gente observa no plano físico, no plano material, uma boa alimentação é determinante para nós termos saúde espiritual. Essa é uma regra, esse é um princípio que jamais nós devemos esquecer nas nossas vidas. Da mesma forma, repito, que é uma boa alimentação no sentido físico, nós também devemos ter uma boa alimentação no sentido espiritual. É por isso que eu concordo em gênero, número e grau com o ditado que diz que nós somos aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo que nós comemos. Por isso que quando a Bíblia ela é exposta e quando nós nos voltamos para ela,
as suas exposições, os seus ensinos, e fazemos disso, meus irmãos, fazemos disso, minhas irmãs, a nossa alimentação diária, a gente vai ser saudável no sentido espiritual. O contrário é verdade, porque quando você não se alimenta da verdade, a curto, médio prazo, você vai ser prejudicado na sua vida com Deus, na sua vida com o Senhor, porque no sentido físico é isso que acontece com o nosso organismo. Quando a gente passa a ingerir aquelas comidas que não são saudáveis, aquelas comidas que não são boas para o nosso organismo, mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar enfermidades. Mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar doenças. Então, se isso é visto sob o ponto de vista físico, com toda certeza também o é na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. E é justamente por causa disso que Paulo ele diz: Timóteo, cuida da tua vida com Deus. Timóteo, cuida da tua saúde espiritual. Como, em primeiro lugar, tenha uma boa dieta. Rejeita aquilo que é prejudicial, se alimente com aquilo que é saudável, porque isso vai gerar benefícios não só para você mesmo, Timóteo, mas também para as pessoas que você, Timóteo, está pastoreando. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, fica uma pergunta que cada um de nós deve responder para nós mesmos. E que pergunta é: meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua dieta espiritual? Qual tem sido a sua dieta espiritual? Você tem se alimentado diariamente de uma exposição fiel das Escrituras Sagradas e de um ensino sistemático, doutrinário, daquilo que a Palavra de Deus nos ensina? Ou, por outro lado, você se alimenta de infindas discussões teológicas que muitas vezes a gente vê no YouTube, dos TikToks, que muitas vezes as pessoas têm isso como alimentação para a sua vida espiritual, ou dos coaches evangélicos que estão por aí propagando os seus falsos ensinos? De que é que você está se alimentando? Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos cuidado com aquilo que nós nos servimos em termos de alimentação espiritual. Hoje, mais do que nunca, se oferece de tudo, tanto aquilo que é bom, aquilo que é sadio, como aquilo que não é bom, aquilo que é prejudicial para a nossa vida espiritual. Então, nós carecemos ter um conhecimento de Deus, um conhecimento correto, que nos leva à piedade, um conhecimento de Deus, um conhecimento correto, que nos leve a uma vida de consagração. Infelizmente, hoje, há muito enlatado espiritual, há muito conservante da falsa doutrina, da heresia, que graça à Igreja de Jesus Cristo, e que de certa forma nós temos acesso a essas coisas. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, devemos ter cuidado, o extremo cuidado de não nos alimentarmos com essas coisas, porque, repito, a curto, a médio, com toda certeza, a longo prazo, esses enlatados espirituais heréticos, eles vão, inevitavelmente, prejudicar a nossa vida com Deus, a nossa vida com o Senhor. Então, em primeiro lugar, para que nós cuidemos corretamente com a nossa saúde ou da nossa saúde espiritual, a gente precisa disso, meus irmãos, a gente precisa disso, meus amigos, ou seja, de nos alimentarmos da verdade. Contudo fica a pergunta, contudo fica a indagação: mas qual é então o segundo cuidado? Qual é então a segunda atenção que eu devo ter com a minha saúde espiritual, a minha vida com Deus, a minha vida com o Senhor? Se por um lado, conforme nós acabamos de ver, nós devemos cuidar para nos alimentarmos da verdade, em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, nós devemos nos exercitar na piedade. Nós devemos nos exercitar na piedade. Se alimentar da verdade e se exercitar na piedade. São dois pontos que você não esquece porque eles rimam. Então vamos lá, versículo 7, parte B do versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Olha só o conselho
olha só a exortação que Paulo aqui dá a Timóteo. Ele diz, versículo 7: exercita-te pessoalmente, aonde, meus irmãos? Aonde, meus amigos? Aonde? Na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo, ele exorta Timóteo a treinar a piedade na sua vida. Sim, Paulo, ele aqui exorta Timóteo a treinar a piedade na sua vida. E ele usa aqui uma metáfora, uma ilustração muito comum na sua época, muito comum na época do apóstolo Paulo. Paulo, ele usa o verbo exercitar, por isso ele diz exercita-te. Essa palavra, meus irmãos, esse verbo, meus amigos, é a mesma palavra, é o mesmo verbo da palavra ginásio na nossa língua. No original é a palavra até parecida, vamos assim dizer. Então, nos tempos do apóstolo Paulo, como acontece hoje, o ginásio era o local onde se praticava e onde se disputava os esportes. Era o lugar apropriado para isso. Era um ambiente, vamos assim dizer, composto por pistas de atletismo, era um ambiente composto por ringues de lutas, onde os atletas não só treinavam, mas também eles disputavam as suas competições. Por isso, Paulo, aqui nesse trecho, ele requer de Timóteo que treine, assim como os atletas do seu tempo, treine a piedade em toda a sua vida, em todo o seu viver. E diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, você pode se perguntar, sim, mas o que é piedade? Paulo, ele fala, exercita-te na piedade. Paulo, ele exorta, exercita-te na piedade. Mas o que significa essa palavra piedade? Meus irmãos, meus amigos, no Novo Testamento, essa palavra piedade é a mesma palavra que no Antigo Testamento corresponde à palavra temor. É a mesma palavra. A palavra piedade aqui no Novo Testamento é a mesma palavra que no Antigo Testamento nós a traduzimos como temor. É interessante porque no Novo Testamento 15 vezes a palavra piedade ela aparece. Nas cartas pastorais que Paulo escreve, essa palavra piedade aparece 13 vezes. Aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, essa mesma palavra aparece 9 vezes. Veja, 15 vezes em todo o Novo Testamento, 13 vezes nas cartas pastorais e 9 vezes aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. Na prática, meus irmãos, na prática, meus amigos, piedade é viver de maneira que agrada a Deus. Piedade é viver de maneira que agrada a Deus. Piedade é desenvolver uma devoção pessoal e uma obediência real. Piedade é desenvolver uma devoção pessoal e uma obediência real. Piedade é não se render aos próprios pecados, mas ter em mente a vida de Jesus Cristo. Piedade é caminhar em direção à imagem de Jesus Cristo. Piedade é avançar no processo de santificação. Enfim, piedade é o resultado da fé, somando-se ao conhecimento da verdade, colocada em prática no nosso dia a dia. Eu coloquei aqui várias definições de vários autores do que seja piedade. E era justamente nisso que Timóteo deveria treinar, exercitar na sua vida. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque quando a gente olha com mais cuidado, quando a gente olha com mais atenção, a exortação que Paulo faz a Timóteo para que ele se exercitasse na piedade, a gente pode observar pelo menos duas coisas. Quando a gente olha de forma específica para essa parte B do versículo 7, dentro dessa ordem que Paulo dá, exercita-te na piedade. Em primeiro lugar, é uma ordem de caráter contínuo. É uma ordem de caráter contínuo. Tanto é que o significado da expressão
exercita-te é se exercitar e continuar se exercitando sem fim ao longo da nossa vida aqui nesse mundo. E é interessante, porque quando você faz a analogia no campo do esporte, no sentido físico, você percebe que é o mesmo princípio. Para que você possa destacar no esporte, para que você possa fazer bem e para que você possa avançar numa modalidade esportiva que porventura você desempenhe, o que é necessário? Que você treine todos os dias e sempre. Essa semana mesmo eu estava vendo um documentário que falava um pouco da vida de Michael Phelps. Para quem não sabe, ele foi um nadador americano, ganhador de quase 30 medalhas olímpicas. E ali existe uma coisa interessante que eu vi dentro da vida dele, é que num período, meus irmãos, meus amigos, de 6 anos, ele treinou pelo menos 3 horas todos os dias, de domingo a domingo, 6 anos, sem parar. E aí você entende por que ele alcançou o nível de qualidade, por que ele alcançou todas as vitórias ao longo da sua carreira. O que é isso? É nós nos exercitarmos, e nos exercitarmos continuamente. No sentido espiritual, é isso que recai sobre nós, nos exercitarmos e nos exercitarmos continuamente na piedade. Por isso a necessidade que a gente tem de ter uma boa dieta, uma boa alimentação, senão a gente não aguenta. Então, em primeiro lugar, essa ordem que Paulo dá a Timóteo, exercita-te na piedade, é uma ordem de caráter contínuo, mas não só isso. Em segundo lugar, é uma ordem de caráter pessoal. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Como acontece no mundo físico, os exercícios espirituais, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, só servem para quem os pratica. Não é isso que acontece? Eu não posso me exercitar pelo meu pai, eu não posso me exercitar pela minha mãe, eu não posso me exercitar pelo meu amigo. Não, o exercício físico que eu pratico, ele serve para mim e para mim somente. No sentido espiritual é a mesma coisa. Meus irmãos, minhas irmãs, cada um de nós é responsável pela nossa disciplina, pelo nosso treino espiritual. Ninguém pode fazer por você, você não pode fazer por ninguém. Cada um vai ter que fazer por si mesmo. Então veja, Paulo dá a ordem: exercita-te na piedade. É uma ordem de caráter contínuo, é uma ordem de caráter pessoal. Por fim, aí na sequência do texto, no versículo 8, Paulo ele mostra a razão pela qual ele faz essa exortação a Timóteo, para que Timóteo se exercitasse na piedade. E qual é essa razão? Qual é esse motivo? O proveito eterno que o exercício espiritual, o exercício na piedade, ele promove na vida daquelas pessoas que se exercitam. Vejam aí, versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Olha só o que Paulo diz aqui: proveito eterno, um proveito superior. Ele assim nos diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é, e não somente isso, a vida que há de ser. Coisa fantástica, coisa maravilhosa. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo ele coloca duas realidades: o exercício físico e o exercício espiritual. E Paulo mostra que o último, ou seja, o exercício na piedade, ou seja, o exercício espiritual, ele tem um proveito que vai além. Ele tem um proveito que ultrapassa essa vida atual que nós estamos a viver. Aqui uma observação. Paulo ele não está aqui desprezando o exercício físico, como se não tivesse nenhum valor. Não, muito pelo contrário. Ele está apenas mostrando que quando a gente compara os benefícios do exercício físico para o exercício na piedade, a gente percebe que o exercício físico ele só serve para essa vida, para o aqui e para o agora. Ele produz uma vida saudável? Sim.
é bom com toda certeza, mas se restringe apenas a essa vida. Por outro lado, o exercício espiritual, além de nos beneficiar nessa vida, nos beneficia também na vida vindoura. É um proveito e um proveito eterno. Por isso, Paulo ele exorta. Por isso, Paulo ele faz essa admoestação. Timóteo, exercita-te e exercita-te na verdade. Diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, há uma necessidade urgente. Há uma necessidade insubstituível para o cristão. E que necessidade é? Que é urgente. Que necessidade que é insubstituível para nós que somos cristãos? A necessidade, meus irmãos, a necessidade, minhas irmãs, de nós nos exercitarmos na piedade. De nos exercitarmos na piedade. Sem exercícios físicos, os nossos músculos, eles atrofiam. Todos nós sabemos disso. Nós temos aqui pessoas ligadas à área de saúde que têm plena convicção e plena comprovação dessa realidade. Quando você não se exercita, os seus músculos, no sentido físico, eles se atrofiam. Não é sem razão, não é sem motivo, que até mesmo, quando a gente passa por algumas cirurgias, até mesmo cirurgias ortopédicas, a gente tem a necessidade de se exercitar logo. Eu me lembrei do exemplo do presbítero Mário, na última sexta-feira, quando ele deu o seu depoimento pessoal. Fez uma cirurgia, de certa forma, bem delicada em um dia, no outro dia ele já estava andando. Foi isso mesmo, Mário? Por quê? Seus músculos, eles precisam de exercício. Se é assim, meus irmãos, se é assim, minhas irmãs, num sentido físico, veja que muito mais mesmo é no sentido espiritual. É por isso que Paulo diz que tem proveito, não só nessa vida, mas também na vida vindoura. Nós podemos dizer que quem não se exercita na piedade, atrofia na sua vida com Deus, na sua vida com o Senhor. Aí acaba sendo uma pessoa imatura, acaba sendo um crente que age carnalmente, acaba sendo um cristão que assimila os valores do mundo. Quando você vai perceber, o motivo, a razão é essa: está atrofiado em termos espirituais, não desenvolve os seus músculos espirituais. Por isso, repito, age como um carnal. Por isso, repito, assume ou assimila valores do mundo. Por isso, repito, acaba sendo imaturo. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, fica uma pergunta que cada um de nós, de novo, deve responder para nós mesmos. Meus irmãos, minhas irmãs, como está a sua rotina de treinos na piedade? Como está a sua rotina de treinos na piedade? Você está ausente, entre aspas, da academia de Deus? Ou você está presente na academia de Deus? A gente percebe isso, né? Hoje, principalmente, aquelas pessoas, elas têm esse afã do exercício físico, que é proveitoso, mas não é um fim em si mesmo. Muito mais para nós é a nossa vida espiritual. Muito mais para nós é a nossa alma. E nesse sentido, diariamente, nós estamos ali dando algumas horas na academia do nosso Deus para enrijecer, fortalecer, definir os nossos músculos no sentido espiritual. Lembremos-nos, meus irmãos, lembremos-nos, minhas irmãs, que isso é primordial, isso é fundamental para cada um de nós. Via de regra, a gente dá muita desculpa, né? Para não fazer exercício físico. Eu sou uma dessas pessoas. E isso, mais cedo ou mais tarde, acaba prejudicando a nossa vida física, a nossa vida material. Agora, imagine só, no sentido espiritual. Será que não é isso, meus irmãos? Será que não é isso, minhas irmãs? Essa ausência que nós estamos tendo da academia espiritual, que explica as nossas derrotas espirituais, que explica a nossa falta de maturidade, que explica a nossa meninice em alguns momentos, que explica o nosso retrocesso em termos espirituais. Então, o que é que a gente deve fazer?
Comece hoje, meu irmão. Comece hoje, minha irmã. Procure se exercitar aos poucos na sua vida com Deus. Leia a sua palavra. Ore. Procure obedecer ao Evangelho. Procure servir a Deus. Vá fazendo isso aos poucos, mas continuamente. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Não só nesta vida, mas no dizer do apóstolo Paulo, também na vida eterna. Meus irmãos, meus amigos, hoje nós vimos 2 cuidados de ordem preventiva que nós devemos ter com a nossa saúde espiritual. Como acontece com a nossa saúde física, se esses cuidados eles forem observados, diminui e muito com a incidência de doenças espirituais que muitas vezes nos acomete. Se você tiver esses cuidados na sua vida, você vai diminuir em muito a incidência de enfermidades espirituais para a sua vida, de enfermidades espirituais para a sua alma. E quais são esses cuidados que você deve ter? Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, se alimente da verdade. Mas não só isso. Em segundo lugar, meu irmão, minha irmã, pratique ou se exercite na piedade. A gente até podia falar aqui um pouco do descanso, né? Que no caso significaria o dia do Senhor, mas deixa isso para lá, depois a gente trabalha esse aspecto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cuidemos da nossa saúde, física sim, mas também cuidemos da nossa saúde espiritual. Façamos desse cuidado uma meta, não só para esse ano, mas façamos desse cuidado uma meta para toda a nossa vida, para toda a nossa existência. E é assim que a gente vai colher os frutos, não só aqui, mas sobretudo na eternidade. Nós queríamos concluir a nossa mensagem, e agora de forma mais específica, nos dirigindo aos nossos amigos. Aquelas pessoas que ainda não têm a experiência salvadora, a experiência redentora de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, eu queria levar a você a pensar em algo muito importante, fundamental, necessário para a sua vida. Pense comigo. Se para nós que somos salvos, e a gente viu isso ao longo da noite de hoje, dessa pequena mensagem, nós somos chamados, e você viu isso, a cuidar da nossa saúde espiritual. Considera o fato que a Bíblia chama cada um de vocês a cuidar não da sua saúde espiritual, mas em primeiro lugar, cuidar da sua vida espiritual. Esse é o cuidado que você deve ter. Ainda não é com a saúde espiritual, mas é com a tua vida espiritual. Antes de nós nos exercitarmos na piedade, a gente precisa primeiramente se apropriar dessa vida piedosa. E como é que a gente se apropria dessa vida piedosa? Quando nós temos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, porque Ele é a personificação da piedade. Olha só, voltando aí o texto de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Veja que Paulo aqui ensina que Cristo, Ele é a piedade em pessoa, a personificação da piedade. Olha só, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse? Aí Paulo segue. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo, a personificação da piedade. É dele, meu amigo, é dele, minha amiga, que você precisa, que você carece, para que você possa ter, em primeiro lugar, vida espiritual, e a partir disso você possa desenvolver a sua saúde espiritual. Esse primeiro estágio, ele precisa se tornar uma realidade na sua vida, e é justamente por causa disso e para isso que o Evangelho está sendo pregado para você, para que você possa entender, pela graça de Deus, a necessidade que você tem desse Salvador. E uma vez que Deus lhe despertar, uma vez que Deus lhe der esse entendimento,
você se voltar para Ele, em humilhação, em confissão de pecados, em mudança de vida, para que a partir disso, sim, você possa ter o cuidado necessário com a sua saúde espiritual, que vai consistir nesses 2 pontos que nós trabalhamos na noite de hoje: a alimentação da verdade e o exercício da piedade. Então, meu amigo, então, minha amiga, faça isso, clame pela graça, clame pela misericórdia do Senhor e faça com que Cristo, a piedade em pessoa, passe a fazer parte, a morar na sua vida, no seu coração, para que assim você possa ter esse que é o melhor de todos os tesouros, e a partir disso você possa ter o cuidado necessário com a sua saúde espiritual, que vai não só lhe beneficiar nesta vida, mas também que vai lhe beneficiar na vida por vir. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que Deus, o nosso Deus, nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.